Estamos aqui com o subprefeito da Zona Sul do Rio de Janeiro, como se sabe, cartão postal do Brasil, né? Que é o Flávio Vale. E nós vamos ter uma conversa aqui sobre a emoção, o desafio, o que é ser o subprefeito de uma região que tem quase 1 milhão de habitantes, envolve bairros importantíssimos, todos eles muito fotografados, filmados, gravados. Flávio, como é que você acorda de manhã com essa sensação? Eu vou administrar a região mais visada no bom sentido do Brasil. Luiz, primeiramente agradecer o convite a você e toda a equipe do Jornal A Tribuna. De fato é um desafio enorme, né, administrar uma área da cidade tão importante, né, no contexto nacional e no contexto global. A gente cuida de uma área que envolve 18 bairros e 30 comunidades. É uma área com mais de 750 mil pessoas, enormes desafios, um contexto turístico em evidência, problemas, né, de grandes cidades, né, comparáveis a cidades como Nova York, Paris. Então é um desafio enorme, mas respondendo a sua pergunta, eu acordo sempre com muita disposição, agenda sempre lotada de desafios. Nossa equipe, eu costumo brincar que nossa equipe é a caçadora de problemas. Quando não temos algum problema, a gente vai para a rua caçar, porque a gente gosta de ser movido muito pelo trabalho. Então a gente faz diversos tipos de operação nas ruas, tanto operações de ordenamento, quanto obras importantes, sinalização viária, podas, enfim, prestamos diversos serviços à população carioca, em específico da Zona Sul, todos os dias. E acho que é isso que nos motiva a trabalhar, é saber que a gente ali está se doando em prol de um benefício público, em prol de toda a comunidade que é a Zona Sul do Rio de Janeiro. E recentemente nós tivemos aquele episódio, né, de uma espécie de uma pequena rebelião dos vendedores ambulantes ilegais contra a fiscalização e Copacabana e tal. E a subprefeitura tem que ter uma articulação com todas as secretarias para resolver. Como é que foi encaminhada essa questão que serenou? Começando a responder essa pergunta, o Rio de Janeiro, ele, durante o primeiro e segundo mandato do prefeito Eduardo Paes, nós implementamos uma política pública muito bem sucedida, que foram as UOPs, as Unidades de Ordem Pública. Elas eram unidades especializadas da Guarda Municipal, com treinamento diferenciado, justamente para manter o ordenamento da cidade em pontos turísticos, em corredores de grande excelência e corredores comerciais. Infelizmente, no período de 2017 a 2020, quando a gente teve a outra gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella, o projeto das UOPs foi completamente desmantelado, assim como toda a Guarda Municipal. A cidade perdeu muito essa autoridade que a Guarda Municipal e que a Prefeitura tinham em relação ao ordenamento. Hoje, o trabalho que nós fazemos na cidade, né, especialmente na região portuária, do centro histórico, centro da cidade e Zona Sul, pegando também, óbvio, as outras áreas, mas esse é o grande foco do ordenamento. Ele é um trabalho que gera um desgaste, porque tivemos esse desmantelamento no passado do ordenamento. Criar é difícil, criar é difícil, destruir é fácil. Agora, reconstruir é mais difícil ainda do que criar. É retrabalho, né? É um retrabalho. Hoje, as entregas que hoje a Prefeitura está fazendo, né, elas poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse uma continuação em todo o trabalho que foi iniciado em 2008, infelizmente não se concretizou em 2016. Há uma semana atrás, a gente começou a segunda etapa da construção das escolas cujos materiais estão sendo usados da época das Olimpíadas. Estádios olímpicos viraram escola. Isso foi uma promessa, foi um compromisso. Daquela época. O prefeito Eduardo Paes fez, né, para as Olimpíadas, e que de 2017 a 2020, que era para ter sido, né, o legado olímpico, e o legado você
você consegue depois, ou seja, depois de 2016, não foi concluída. Então hoje, a gente, além de fazer todos os projetos, né, da nova gestão de 2021 até 2024, temos que fazer o que não foi feito de 2017 a 2020. Buraco que houve. Os BRTs que poderiam hoje estar sendo expandidos, né? Temos que hoje recuperar estações que foram sucateadas, queimadas. Temos que comprar ônibus novos cuja frota não foi renovada. Então, a gente pega uma prefeitura, o prefeito Eduardo Paes assume 2021 com esse desafio de ter esse retrabalho. Ultimamente, tivemos uma votação importante na Câmara Municipal sobre a volta da escala da guarda 12 por 36. Foi uma lei em 2018, então o prefeito Marcelo Crivella sancionou, reduzindo a escala da guarda de 12 para 60, ou seja, o guarda municipal trabalha 12 horas e descansa 60. Em nenhum lugar do mundo, do Brasil, você tem esse tipo de escala. Qual foi o efeito, qual foi a consequência imediata? Esvaziamento da guarda municipal das ruas. Desordem, diversos camelôs ambulantes ilegais. O nosso desafio hoje é reconquistar essa autoridade da CEOP, da Guarda Municipal no município, e paralelamente a isso a gente faz diversos projetos, né, em prol dos trabalhadores ambulantes. Nós entendemos que a atividade do comércio ambulante é muito importante para a cidade, mas tudo tem que ter limite. Então ontem mesmo eu fui na Rocinha anunciar um projeto de revitalização do comércio popular da Rocinha. Foi implementado ainda na gestão César Maia, mas com um compromisso do prefeito Eduardo Paes de revitalizar aquele espaço, que eram trabalhadores informais e que a prefeitura trouxe para a formalidade, para a legalidade. A gente entende que é muito importante as atividades de comércio, pessoas, né, que estão ali são trabalhadores, comerciantes, mas tudo tem limite. E aí o papel da prefeitura e da subprefeitura é estabelecer esse diálogo, mostrar até onde pode, até onde não pode, entender esses desafios dessas pessoas, porque são trabalhadores, são ativos econômicos também para a cidade, e regulamentar de forma com que a gente tenha calçadas livres, um calçadão de Copacabana sem comércio ambulante, mas que também tenha oportunidade de trabalho para essas pessoas. Dias atrás, né, foi anunciado o projeto de prosperidade da Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um santuário do Rio de Janeiro, tem uma repercussão positiva enorme. Eu queria que você explicasse assim, o que é esse projeto exatamente. Vão ampliar a prosperidade da Lagoa. Eu vou fazer um retrocesso histórico, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas, os primeiros registros que a gente tem dela são de 1575, como um engenho de açúcar. Na época, era um engenho da Nova Rainha, e ele pegava toda a área que é além da lagoa, Ipanema, Leblon, Gávea, Fonte da Saudade, pegava um pouco o Maitá, tudo aquilo era um engenho de açúcar. Em 1808, quando a família real vem para o Brasil, a corte desapropria aquela área, transforma numa fábrica de pólvora, porque estava com medo da guerra napoleônica, e aí esse lugar passa a ser chamado então Parque da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Fazenda Nacional da Lagoa Rodrigo de Freitas. Desde então, o ser humano, né? Quando eu falo ser humano, não eu quero diferenciar do governo. O ser humano, ele fez inúmeras intervenções dentro daquele complexo que é o complexo da Lagoa Rodrigo de Freitas. E as principais intervenções foram de aterramento. Depois de 1880, tem uma intervenção muito rígida ali de aterramento. 1920 também é feito um novo aterramento. Isso consumiu qual percentual do espelho? Mais ou menos? 50% da lagoa desapareceu. 50%. Hoje, quando você vai ali a Lagoa Rodrigo de Freitas, ela beirava o Jardim Botânico, a Praça Santos Dumont, na Gávea, não existia, era lagoa, né? O Corte Cantagalo, toda aquela área não existia. O hipódromo, o Jockey Club, tudo aquilo era lagoa. E aí, tudo aterro? Tudo aterro. Em 1920 é feito mais um aterro, e aí a criação de uma ligação da lagoa com a praia, para você ter essa renovação da água, e aí a partir daí... Não, de Albuquerque não.
Não, é o que hoje a gente conhece como Jardim de Alá, canal Jardim de Alá. Em 1920 foi feito o canal, em 1938, 18 anos depois, você faz a criação do jardim, que está ao entorno desse canal, e desde então temos intervenções muito movidas pela especulação imobiliária. Isso só vai parar em 1940, 50, quando Marcos Tamoio, que era prefeito do Rio, tomba a lagoa por pressão do Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, e aí assim freia esse movimento. Hoje, em 2023, 2023 a gente tem uma lagoa que perdeu 50% do seu tamanho e que sofre com alguns pontos de alagamento por conta do solo que vai cedendo. O solo de argila mole, você coloca infraestrutura em cima, asfalto, caminhão passando, viaduto, etc. Ele vai naturalmente cedendo. Há 10 anos atrás, a prefeitura fez uma obra de elevação do grade de uma área ali. Mas era uma obra que a natureza mesmo não consegue absorver. Então hoje, fazer essa obra na lagoa inteira tem um custo enorme. Você tem que estaquear toda a volta, o redor da lagoa. E aí a gente começou a pensar, discutir intervenções que pudessem ser alinhadas com o nosso novo modo de viver, que é em compromisso com a natureza. A gente trouxe a natureza para o nosso lado e pensou como é que a gente pode fazer uma intervenção que não agrida mais o meio ambiente do que a gente já agrediu desde 1575. Portanto, a gente pensou fora da caixa e tivemos como resultado um projeto de renaturalização que lançamos há 2 semanas atrás, onde pela primeira vez na história do nosso país, em vez da gente consumir a área da lagoa, a gente vai devolver. Até os ambientalistas todos, até os mais radicais elogiaram. Para isso a gente chamou o biólogo Mário Moscatelli, que é um super defensor da lagoa, né? Por ano, há 30 anos que ele faz um projeto legal de arborização e plantação de manguezal. Ele aprovou, ele que na verdade foi nosso mentor sobre esse projeto. E basicamente, falando mais do termo técnico, o que a gente faz? A gente pega uma área da ciclovia, a ciclovia tem um traçado dela toda na beira da lagoa. Pegamos esse traçado de ciclovia, fizemos uma rota alternativa, que ela passa mais próxima à pista dos carros, ou seja, mais afastada da lagoa, e nesse trecho a gente está demolindo a ciclovia e vamos fazer todo esse processo de renaturalização, tirar o aterro, e vai ser, daqui a 2 meses, vai voltar a ser lagoa. Vai ser uma área que vai ser incorporada à lagoa. E a ciclovia, ela vai dar um desvio? E a ciclovia já está pronta. Em vez da gente parar a operação da ciclovia, causar esse transtorno, fizeram outra logo para... Primeiro a gente já fez o desvio, né? E o da próxima intervenção são 2 etapas. Uma no Parque do Cantagalo e outra no Parque dos Patins. Os 2 desvios já estão prontos. Hoje as pessoas no Parque dos Patins elas podem andar por o trecho 1 ou o trecho 2, a via principal alternativa. No Corte Cantagalo a mesma coisa, só que agora a gente fechou para fazer a naturalização. Então a via alternativa vai virar a oficial. E com isso a gente está devolvendo ali, no final dessa intervenção, são 2 km² de área alagável. Na verdade, eu não estou criando, estou devolvendo. Quem criou foi a natureza. Quem fez a intervenção foi o humano, e o mesmo ser humano que tomou, agora está devolvendo. Senhor prefeito, em relação a Copacabana, que é um bairro pulsante, é um bairro, eu sou fã de Copacabana, como é que está a questão lá, que já vem de anos também, que é a população de rua? Como é que está isso? Um desafio enorme. Você tem muita população de rua em Copacabana, porque é um bairro que chama muito turista, é um bairro, como se for, muito pulsante. Cosmopolita, né? E é um bairro que tem diversos interesses, diversas características ali no entorno. Você tem muito comércio de rua, você tem prédios antigos junto com prédios novos. Sem garagem. Sem garagem, com garagem, avenidas
ruas, travessas, casas, prédios novos, prédios antigos, uma rede hoteleira muito grande. É o bairro do Brasil com o maior número de quartos, né, da cidade. Você tem a praia de Copacabana. Você entra na praia de Copacabana, eu tenho o vendedor ambulante, o mateiro, que é o cara que vende mate, aquele mate da praia, né, que é patrimônio cultural carioca. Você tem um barraqueiro, você tem um quiosque, enfim, são diversas escolinhas de vôlei, diversos interesses. Quem senta na praia de Copacabana hoje para tomar uma caipirinha é o turista, é o próprio morador de Copacabana, é o morador do Rio, de outro lugar, de outro bairro. Então são diversos interesses, por isso que é o nosso maior desafio. A gente faz um trabalho, né, com assistência social de acolhimento dessa população em situação de rua, mas ultimamente mudamos um pouco o foco, justamente para ter as ações terem um pouco mais de cara de ordenamento. Existe algum número na sua população de rua ou é uma coisa ainda... Nós temos um censo anual que a Secretaria de Assistência Social faz da população de rua. Inclusive, eles fizeram um excelente trabalho durante a Covid, porque a população em situação de rua ficou muito vulnerável. Então, a gente começou com um programa que iniciou em 2020, mas teve que continuar em 2021, principalmente no que tange a vacina. Então, levamos o consultório, né, nas ruas para poder vacinar a população de rua, mas dos últimos 3, 4 anos para cá, a população de rua na Zona Sul, ela se manteve estável, ela não aumentou nem diminuiu. O que a gente tem, o que a gente mudou nos últimos 6 meses para cá foi a abordagem que a gente faz a essa população em situação de rua. A gente entende que a pessoa tem o direito ao acolhimento e a gente presta esse papel de assistencialismo, oferecemos abrigo, registro dos programas sociais. A prefeitura tem cerca de 5 abrigos. A gente tem os CRAs, CREAs e temos albergues, temos abrigos, diversos tipos de programas da assistência social, junto com a Secretaria de Saúde, para acolher a população em situação de rua, porque o perfil, ainda mais com a pandemia, mudou muito. Antes, o morador de rua, a média de idade dele na rua era muito grande. Hoje, aumentou o número de pessoas que têm onde morar e pessoas que estão há menos de um ano na rua. Explicação do primeiro. Não tem como voltar para casa. Não tem como voltar para casa. Custo alto do transporte. Malha intermunicipal prejudicado. Então, o sujeito chega segunda para trabalhar, dorme até sexta, sexta-feira vai embora e sábado e domingo volta para casa, mora na Baixada, mora no interior do estado. Segunda situação, pandemia, desemprego, as pessoas ficaram tempo sem poder ganhar dinheiro. O senhor está sentindo já alguma melhora? A economia está melhorando nos números. Melhorou muito. Isso que eu queria saber. Mas, inclusive, eu sou economista, né, pela FGV, e o curioso da pandemia aumentou muito esse perfil de população em situação de rua, porque você tem a taxa de desemprego, mas você tem a rotatividade. O cara arruma emprego, é demitido, depois ele consegue arrumar. Na pandemia, você ficou 1 ano, o cara sendo mandado embora sem conseguir um emprego. Você não teve a rotatividade. Em economia, você tem a taxa natural de desemprego, que tem que ter uma rotatividade. Na pandemia, muitos postos foram fechados permanentemente, sem ter essa volta. Então, as pessoas ficaram desempregadas e não conseguiam arrumar um trabalho. E aí o cara teve que ir para a rua. Porque atrasa o aluguel, aí corta a luz, corta a água e ele é despejado, tem que passar a morar na rua. Então, hoje, graças a Deus, a gente consegue ver uma melhora. O Rio, inclusive, teve a melhor taxa de empregabilidade, né? Saiu agora essa pesquisa, né? Então, a gente está muito otimista com essa recuperação da cidade. A cidade voltou a crescer, os empresários estão voltando a investir. Um ponto, Luiz, que é interessante quando a gente fala de economia, fala de Rio, você tem que olhar para 2 coisas na cidade do Rio: turismo e eventos.
Pois é. Subprefeito, quem é o turista hoje, assim, do Rio, internacional? Ele vem de onde? Eles mudam muito, né? Hoje a gente tem muito América do Sul, Argentina, Chile, Europa ainda. Uruguai. Europa, assim, eu não tenho os números precisos nessa comparação, né? Mas o principal é sempre a América do Sul e principalmente o interno, São Paulo. Melhorou muito, né? Sul, Nordeste. O turismo interno no Brasil é muito forte. Isso responde por boa parte do turismo que a gente recebe. Mas quando a gente olha a cidade do Rio e quer saber se ela está crescendo ou não, você tem que olhar para os eventos e para o turismo. O evento, ele traz investimento para a cidade. Traz turista também, mas ele traz um olhar do poder econômico mundial para a cidade. Hoje a gente tem o Rio Boat Show, por exemplo. Rio Boat Show é um dos exemplos. Espetacular. Mas, tem outros consolidados. O Rock in Rio é uma coisa mais consolidada, mas, por exemplo, o Web Summit, a gente tirou de Portugal e trouxe para cá. Eventos de Rio Innovation Week, eventos de inovação. O prefeito Eduardo Paes anunciou já, a próxima vai ser. Exatamente. Aqui. Então, a gente fez o Web Summit, já vamos entregar as próximas edições. Isso é importante para a cidade, traz investimento. Programa de revitalização que a prefeitura está fazendo no centro, a revitalização do centro do Rio, o Reviver Centro. O que isso traz? Traz de volta as empresas para lá. Ocupação também. Ocupação mista. Traz construtoras. A gente fez uma legislação no Reviver Centro para dar esse incentivo para o cara que quer construir na Zona Sul. A Zona Sul já é uma área consolidada da cidade, e terrenos são escassos. Então a legislação, basicamente, o que a gente diz? Você quer construir na Zona Sul, quer aumentar um andar, tem que construir um prédio inteiro no centro. Isso é um modelo que todas as cidades do mundo usam. Tel Aviv, eu fui em 2020, está usando muito. Nova York, por exemplo, Barcelona, todas as grandes metrópoles estão usando essa estratégia nos centros da cidade para recuperar. Mas faz uma permuta aqui. Exatamente. Então, mais uma vez, a Prefeitura do Rio se coloca nesse cenário internacional. O prefeito acabou de voltar de Paris, liderando um movimento de prefeitos, defendeu a criação de um banco para essas cidades. A gente volta para o G20. O G20, ano que vem, o presidente Lula anunciou, vai ser no Rio de Janeiro. Isso traz desenvolvimento para a cidade. O prefeito Eduardo Paes se coloca no cenário nacional defendendo nosso aeroporto do Galeão. Isso vai voltar a trazer investimentos, turistas para a cidade. Não faz sentido no aeroporto como Santos Dumont, tem uma infraestrutura limitada, pequeno, receber essa quantidade de voos que recebe. E como é um aeroporto pequeno, não tem voo internacional. Consequência disso, você passou todos os hubs das internacionais para São Paulo. O Rio saiu. Bom, Flávio, nós estamos falando da questão da tirolesa. Sim. O que está acontecendo ali? Só para... Existe uma... Tirolesa do Pão de Açúcar. Né? Existe um projeto do escritório do arquiteto Índio da Costa de fazer uma tirolesa onde hoje você tem o bondinho do Pão de Açúcar, e essa obra foi licenciada, foi pelos órgãos municipais, estaduais, federais, ela começou a ser implementada. Existiu um movimento contrário, foi ao Ministério Público, o Ministério Público fez então essa paralisação da obra, e agora o caso está judicializado. Agora o concessionário, permissionário do bondinho, junto com o escritório de arquitetura, está tratando na justiça se vai, enfim, o futuro dessa obra, se vai desmobilizar, se vai ali voltar. Então, do seu ponto de vista, o que você acha assim, da Olha, eu, inclusive familiares que moram na URGS que são contra, totalmente a favor. Acho que do ponto de vista
ali de mexer na paisagem. Eles falam muito naqueles pinos de fixação, né, que estariam em área verde. Mas, em termos de vista da poluição do cabo, é imperceptível a olho nu, porque você já tem os cabos do bondinho, então seria mais um ali. Do ponto de vista também do aumento do número de pessoas, também não é significativo, porque para o cara andar na tirolesa, ele tem que pegar o bondinho, e o bondinho tem limitações de número de pessoas lá em cima, então não é conflitante, ou seja, não aumentaria exponencialmente, e se aumentar, as pessoas não conseguiriam subir. E fora que para o turismo, para a cidade ter, é positivo. O que a gente precisa entender é deixar sempre os projetos se ocorrerem baseado na lei, dentro da lei, tudo bem amarradinho para não ter nenhuma imprudência nesse processo. Por isso que a Secretaria de Meio Ambiente, durante o início da obra, fez diversas fiscalizações para monitorar a obra. O bondinho também, o permissionário ali, ele adota toda aquela região ali em volta. A própria trilha, né, do Morro da Urca, quem faz a adoção e os cuidados é o próprio permissionário. Só para você entender, o cara que sobe o Morro da Urca a pé, ele está deixando de pagar para ir de bondinho, porque ele vai a pé. Então, assim, mesmo com isso, mesmo a concessionária perdendo esse dinheiro, ela ainda adota e investe no espaço para manter aquilo ali, porque entende que é um ativo natural a ser preservado. Agora, sobre as intervenções, obviamente, assim, o tombamento de um espaço não proíbe de você ter intervenções. Só que você tem um olhar de um órgão específico para autorizar ou não essas intervenções. O próprio bondinho foi uma intervenção criada pelo homem, pelo ser humano. E possivelmente, né, eu acredito que foi inclusive isso que deu ali todo aquele glamour daquela área que a gente hoje considera uma das áreas mais bonitas do mundo. Pelo menos da cidade Eu estudei ali na Fundação Getúlio Vargas, na Praia de Botafogo, e minha sala de aula dava para aquela vista. E faz parte, então, da paisagem as instalações, né, construídas pelo bondinho. Então, eu, enquanto Flávio, acho que é uma intervenção positiva, claro, respeitando toda a legislação vigente, a legislação ambiental, mas do ponto de vista turístico para a cidade, muito positivo. E a retomada da ciclovia Tim Maia, que já foi um monte de problema? A ciclovia Tim Maia, a prefeitura iniciou os trabalhos da recomposição, né, dos tabuleiros e também a reforma dela. A gente vai ter, ao final dessas intervenções, né, uma reunião com a Justiça, porque foi isso que a Justiça obrigou o município a fazer. Fizemos um estudo robusto, né, junto com o Instituto, onde a gente recriou, fez uma simulação, né, uma maquete, mas em um tamanho bem grande, para avaliar o impacto das ondas e estudar medidas. Criamos também um protocolo. Todas essas intervenções, no final do ano, serão apresentadas à Justiça. A Justiça também, com o corpo técnico, vai avaliar se são necessárias e, se forem suficientes, a gente vai ter, então, ano que vem, a liberação da ciclovia. Mas a ciclovia hoje, vocês entenderam, ela está interditada por medida judicial. E a Prefeitura entrou já com o projeto para retomada dela. Mas esse projeto, depois de concluído, terá que ser apresentado à Justiça, e a Justiça liberando, aí a gente vai ter a liberação da ciclovia. Como é que está o crescimento do transporte cicloviário na Zona Sul? É impressionante com as elétricas agora, bicicletas elétricas,
Enfim, eu estou percebendo que as pessoas estão indo trabalhar já direto. Como é que está isso? Luiz, a bicicleta ela é o carro, né, das próximas gerações. Hoje você tem um aumento muito expressivo da quantidade de pessoas que se deslocam, né? Você usa bicicleta? Mas a gente tem 3 bicicletas que são viaturas da subprefeitura, que são bicicletas. 4, desculpa, são 2 elétricas e 2 convencionais. Já vou chegar no ponto da elétrica, porque também é um ponto de atenção que nós estamos atentos. Até que confunde com o ciclomotor, Mas o número de pessoas que passou a se deslocar de bicicleta aumentou exponencialmente nos últimos anos, e a prefeitura montou um plano estratégico, ainda em 2021, para entender como a cidade tem que se comportar, uma espécie de plano diretor, só que do ponto de vista executivo. E nele a gente estabeleceu esse compromisso de aumentar, eu vou puxar aqui o número na reportagem você coloca, mas de aumentar não só a malha cicloviária da cidade, mas também os acessos, a integração dela com outros modais de transporte. Só para você ter, só para exemplificar essa situação, em Ipanema, nas ruas Maria Quitéria e Joana Angélica, são ruas que ligam, começam na praia de Ipanema e terminam na Lagoa Rodrigo de Freitas. Na praia de Ipanema, você tem ciclovia. Na Lagoa também? Na Lagoa você tem. E no meio você tem uma estação de metrô, Praça Nossa Senhora da Paz. O que a prefeitura fez? Criou uma ciclofaixa nessas 2 vias. Por quê? Porque você integra o cara que está em Ipanema na ciclovia e quer ir para a Lagoa, ele pode ir por essa ciclofaixa. O cara que saiu do metrô vai pegar uma bicicleta compartilhada, ele já tem estação ali, ele já pega e já sai dali. O mais importante do que você criar, e por que é um desafio também, a gente não pode sair criando assim à vontade. Porque você tem que, a ciclovia ela tem que ligar um ponto a outro. Tá? A gente adoraria sair criando mais, você tem que ter um planejamento. Então, quando a gente demanda da Sete Rio um estudo, eles analisam todas as rotas, né, de ciclovia já existentes, para sempre, quando eu vou criar uma nova rota, eu ter uma conexão. Senão eu começo a criar uma ciclovia, começa aqui e termina no final da rua. Mas e aí, depois do final da rua, como é que esse cara chega ao lugar? A gente sempre parte da premissa que ele está indo de algum ponto até outro distante. Então, e ele tem ali um metrô, um ponto de ônibus, uma estação de BRT, um acesso para uma ciclovia grande, como da Lagoa. Então, esse estudo a gente faz inúmeros, esse foi um dos exemplos. A gente está em estudo também implementar na Rua Barão da Torre, ali do lado do Jardim Botânico, na Pacheco Leão, e principalmente recuperar. Hoje, o nosso trabalho primordial também está sendo a recuperação das ciclovias existentes, para dar mais segurança aos ciclistas. Então, iniciamos umas intervenções para trocar, fazer uma nova pintura. Essa semana mesmo a gente estava na Urca, né, uma ciclofaixa já consolidada, mas que precisava da repintura. Em Ipanema colocamos pitocos porque a gente percebeu que os motoristas de carro estavam invadindo a ciclovia, então botamos balizadores. Em Botafogo refizemos, né, o asfalto e colocamos os tachões novamente. Em São Conrado, na ciclovia, no começo ali da ciclovia Tim Maia, onde tem um trecho não interditado, reformamos também. A do Aterro do Flamengo, que é uma ciclovia que fica na calçada, repintamos. Então, mais do que implementar novas, é cuidar das que já possuem. E a quantidade de elétricas que está aumentando, não está gerando um certo conflito com o pedestre, não? Estamos tendo muito problema. Eu vejo muito isso. Muito problema não com as bicicletas elétricas, mas com as motos elétricas que são travestidas de bicicleta elétrica. A gente entende que um ciclomotor que chega a 80 por hora não pode ser... Ele é diferente
da bicicleta elétrica, que segue em buzina, vai a 25 km no máximo, o motor a 350 watts. Então, mas por que a gente precisa fazer esse debate? Para também não ser xiita e proibir a bicicleta elétrica, não é isso. A Câmara de Vereadores já apresentou um projeto que ia ser votado ontem, os vereadores conseguiram postergar, mas era um projeto que proibia bicicleta elétrica. Não pode. A bicicleta elétrica, ela é uma realidade, ela é saudável, ela é importante para a nossa cidade. A mesma história do comércio ambulante, a gente precisa colocar limite. E o limite foi definido pelo CONTRAN, vai entrar em vigor a partir de 1º de julho. É esse limite que a gente considera que é o prudente, que é o correto. Porque aí você vai conseguir diferenciar a bicicleta elétrica do sujeito que vai 25 por hora no máximo, da moto elétrica cujo pneu é desse tamanho, vai a 80 por hora. E aí qual é o problema? Sem regulamentação, aquilo ali não tem pedal, e aí o cara anda no asfalto, como não tem regulamentação, ele não tem placa. Então ele até então não pode ser multado. Também. Não precisa de habilitação. Como também ele não é, ao mesmo tempo não é moto, ele pode andar na calçada. Então é o limbo. Ele pode ficar andando em tudo, a gente já tem vídeos aqui de vários condutores em túnel Rebouças, Aterro do Flamengo, andando 80 por hora. Ou seja, isso é um absurdo. E aí, a partir do dia 1º de julho, a gente vai poder exigir emplacamento dos veículos e obrigar esses condutores a usarem capacete e terem habilitação específica. Senão, você vira a casa da mãe Joana, né? Vira negócio descontrolado. E uma coisa, nós estamos já finalizando aqui, como é que você está conseguindo, na Zona Sul, administrar, controlar as construções irregulares? Eu lembro que você fez algumas ações importantes na Niemeyer, há tempos atrás. Como é que está essa questão? O meu foco prioritário na Zona Sul, um dos focos prioritários, tem sido essas ações de ordenamento. As construções irregulares, elas, novamente, tínhamos programas que faziam esse controle. Durante muito tempo se perdeu esse controle. Em 2021 a gente retoma a prefeitura com o desafio de conter essas expansões. E são expansões que primordialmente acontecem áreas da Zona Oeste e Jacarepaguá, até comandadas por grupos milicianos. Na Zona Sul, temos questões mais pontuais nas comunidades, por exemplo. Semana passada fizemos uma demolição de estruturas de comércio irregular na comunidade de Santa Marta. Hoje de manhã nós tínhamos uma operação também importante, outra comunidade que vai ser adiada por problemas lá na UPP, que dá esse apoio para a prefeitura. Mas o recado que a gente passa para a sociedade é, primeiro, a autoridade da prefeitura. Ninguém está acima da lei. Ninguém pode sair construindo sem ter uma obra com um engenheiro responsável, com a anuência da prefeitura, porque é a prefeitura que depois se responsabiliza se uma casa dessa cai. Então faz parte do nosso trabalho fazer o preventivo, que é evitar que a construção seja construída. E aí, nesse aspecto, a gente faz esse trabalho também para comércio irregular que se instala nas calçadas, principalmente nos acessos às comunidades. Por quê? Porque a gente quer preservar a vida das pessoas. Quando um comércio se estabelece numa calçada, o morador que desce, ele não usa mais a calçada, ele usa a rua. Ele corre o risco. E aí, sabe o que aconteceu no ano passado? Eu recebi na sexta-noite uma ligação de uma menina da minha idade, na época 23 anos, e foi atropelada no Vidigal por uma Kombi porque estava na calçada. Morreu. Ou seja, quando a gente faz ações de ordenamento em comunidade, óbvio, eu fico feliz ali, fazer
você tem um apelo emocional. Eu também estou tirando ali o ganha-pão de uma família. A gente ali quando a gente acaba com o comércio, as pessoas vão precisar se reinventar. Mas a gente faz pensando na vida das pessoas, que é o nosso maior ativo. A vida das pessoas pra gente importa. E aí, como a subprefeitura entra nisso? A gente oferece soluções. Então, um dia depois da ação que eu fiz na comunidade de Botafogo, eu me reuni com os comerciantes que perderam os boxes para entender como a gente pode ajudar eles, legalizando algum outro tipo de comércio em outra área, entendendo como a prefeitura pode dar o suporte. Esse é o meu papel, esse é o papel da prefeitura. É ordenar, mas é dialogar e encontrar soluções que melhorem a vida de todo mundo. Bom, subprefeito, com relação à sua trilha profissional, vai seguir na política? Com certeza. Eu sempre gostei muito de política. Eu estudei em Niterói, comecei como representante de turma, presidente do centro acadêmico, da comunidade estudantil. Comunidade essa que o meu pai, quando foi aluno da escola, também presidiu. Eu também presidi, sabia? Você presidiu essa aí? Então todos nós somos ex-presidentes da comunidade estudantil do Abel. E saí da escola, na faculdade também fui presidente do Grêmio Estudantil, sempre participei de movimentos estudantis, movimentos universitários, movimentos de renovação política. Sempre gostei muito de trabalhar com o público, né? Servir ao público. Relembrando a primeira pergunta, o que mais me motiva ao acordar todo dia é servir ao público, é entender que eu estou fazendo bem para alguma pessoa, que eu estou resolvendo algum problema de algum morador, de algum comerciante. Então, isso me motiva muito. E como é que é trabalhar com o prefeito Eduardo Paes? É muito bom. Assim, é contagiante, é inspirador. Mas é carioca mesmo, né? Mas é trabalhoso. Claro. É trabalhoso. A gente acorda 5, 6 horas da manhã, já com mensagem dele, com demanda, com trabalho. Final de semana, feriado, não tem dia, não tem horário. Um dia desse eu vi um post seu no Instagram, 3 da manhã, numa banca de jornal lá na Leblon, se tirando. Hoje tem outra. Hoje tem outra, inclusive, mas isso eu e minha equipe toda fazemos esse trabalho com muita satisfação, com muita alegria, porque a gente entende que a gente está ali servindo o público e melhorando a vida das pessoas. Então, eu conheci o prefeito em 2019, a gente se aproximou mais em 2020 e em 2021 eu comecei a trabalhar na prefeitura, na Secretaria de Fazenda. Um ano após, me formei na faculdade, economista, e ele me chama então para assumir a subprefeitura. E desde então a gente vem fazendo esse trabalho contínuo, né, de ordenamento, de diálogo e de entregas para a população carioca. Bom, muito obrigado por você ter vindo aqui, Flávio. Eu queria que você desse uma mensagem aí para o leitor da tribuna com relação a ele ir, quem for à Zona Sul do Rio, o que você sugere, o que você tem a dizer, especialmente os bolsonarovistas, que eu sou roqueiro, os bolsonarovistas como eu, que adora aquela Zona Sul, cantar e tal, o que você tem a dizer? Olha, a gente está muito feliz de ter um Rio que voltou a sorrir, um Rio de oportunidades, um Rio que se consolida como a capital da inovação, a capital da matemática, com a graduação do IMPA, que a gente está fazendo na Zona Sul, é a capital do turismo e dos eventos do Brasil, a capital não só do samba, mas também do carnaval, carnaval carioca, né, é invejável no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Então, o meu recado a todo mundo que mora no Rio, mora na Zona Sul, ou não mora, mas frequenta, né, é que a Zona Sul está de portas abertas para receber vocês. Nós temos hoje um afloramento, né, um crescimento da gastronomia local, principalmente na Zona Sul, novos restaurantes, novas opções, chefes renomados do mundo inteiro vindo, né, estamos criando mais uma identidade da cidade, que é a gastronomia local, e a prefeitura está contribuindo muito
né, para ter uma Zona Sul cada vez mais desenvolvida e aliando sempre crescimento à sustentabilidade. Onde fica a subsecretaria? A subprefeitura fica... Subprefeitura, desculpa. Fica hoje na Gávea, na Avenida Bartolomeu Mitre. Mas uma novidade é que a gente está se mudando. Então, daqui a 2 meses, nos mudaremos para também dos maiores símbolos da Zona Sul, que é o Parque Garota de Ipanema. Que beleza! Foi palco de diversos artistas e hoje a subprefeitura está revitalizando o parque todo, fazendo uma obra muito grande de recuperação do espaço. E a subprefeitura, a maior medida que a gente vai tomar para recuperar a vida, né, e a alegria no parque é a subprefeitura indo para lá. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Luiz. Obrigado. Um abraço a todos.